Este programa é livre para todos os públicos. Bom dia, gente boa. Povo de Deus. Estamos celebrando hoje o Sábado Santo. A igreja coloca para nós esse tempo de meditação. Ontem e hoje não tem missa. Só vai ter missa a partir da Vigília Pascal, que aí já não é mais o Sábado Santo, aí já é o domingo da ressurreição, que celebra já no sábado à noite. A equipe que preparou este evento pediu que eu colocasse nesta meditação 3 coisas, muito a propósito: silêncio, oração e meditação. Vamos conversar um pouco sobre isso. Hoje é o dia do silêncio. O rei dorme, né? E foi à mansão dos mortos para levar a salvação àqueles justos que viveram antes dele. Foi levar a salvação aos que viveram antes dele e a salvação aos que viveram também depois dele. Então toda a história humana já foi permeada pelo mistério da redenção. Eu queria começar então pelo silêncio. O silêncio de Nossa Senhora, né? Hoje a igreja faz a gente lembrar de Nossa Senhora da Soledade. Soledade quer dizer solidão. Tem uma cidadezinha em Minas que chama Soledade, né? É a Nossa Senhora da solidão, do silêncio, né? Engraçado, ontem eu estava ali em Lorena, moro aqui em Lorena, e na hora da procissão do Senhor morto, às 7 horas da noite, mas despencou uma chuva tão pesada durante 1 hora que a procissão não pôde acontecer. O povo teve que ficar rezando dentro da catedral de Lorena, rezando o terço, porque 1 hora de chuva torrencial. Eu fiquei pensando, meu Deus, será que é o céu que está chorando a morte do seu Senhor? Será que são as lágrimas de Nossa Senhora derramadas assim para lavar os nossos pecados? No silêncio ela reza por nós, não é? Eu não sei se vocês muitos devem rezar de manhã as laudes. Alguém rezou as laudes hoje aqui? Levante a mão, que é só para eu saber. Nas laudes é a oração da manhã da igreja. E as laudes têm 2 leituras todo dia. E a segunda leitura de hoje das laudes é uma coisa muito bonita que eu queria partilhar com vocês. Exatamente para o Sábado Santo. É uma homilia que alguém fez no século III, ou melhor, século IV, lá pelo ano 300 e pouco. Uma meditação muito bonita. A gente não sabe quem escreveu. Deve ter sido algum monge, algum bispo. Ele diz assim, o título é esse: A Descida do Senhor à Mansão dos Mortos. A gente sabe que Jesus, com a sua alma e com o verbo, que é a sua pessoa, ele desceu à mansão dos mortos para levar a salvação aos justos que viveram antes dele, né? Então o texto diz assim: o que está acontecendo hoje? Um grande silêncio reina sobre a terra. Um grande silêncio e uma grande solidão. Um grande silêncio porque o rei está dormindo. A terra estremeceu e ficou silenciosa, porque o Deus feito homem adormeceu e acordou os que dormiam há séculos. Deus morreu na carne e despertou a mansão dos mortos. Foi lá acordar os mortos que estavam na mansão dos mortos. Ele vai antes de tudo à procura de Adão, nosso primeiro pai. E Adão aí representa também cada um de nós. E todos aqueles que estavam ali. Ele vai antes de tudo à procura de Adão, nosso primeiro pai. A ovelha perdida faz questão de visitar os que estão mergulhados nas trevas e na sombra da morte. Deus e seu filho vão ao encontro de Adão e Eva, cativos, agora
libertos dos sofrimentos. O Senhor entrou onde eles estavam, levando em suas mãos a arma da cruz, vitoriosa. Quando Adão, nosso primeiro pai, o viu, exclamou para todos os demais, batendo no peito e cheio de admiração: o meu Senhor está no meio de nós. E Cristo respondeu a Adão: e com o teu espírito. E tomando pela mão, Cristo disse a Adão: acorda do que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Eu sou o teu Deus, que por tua causa me tornei teu filho. Por ti e por aqueles que nasceram de ti, agora digo, e com todo o meu poder ordeno aos que estavam na prisão: saí, e aos que jaziam nas trevas: vinde para a luz, e aos entorpecidos: levantai-vos. Eu te ordeno, Adão, acorda, tu que dormes, porque não te criei para permaneceres na mansão dos mortos. Levanta-te dentre os mortos, eu sou a vida dos mortos. Levanta-te, obra das minhas mãos, levanta-te, ó minha imagem, tu que foste criado à minha semelhança. Levanta-te, saiamos daqui, tu em mim e eu em ti, somos uma só e indivível pessoa. Por ti, eu, o teu Deus, me tornei teu filho. Por ti, eu, o Senhor, tomei tua condição de escravo. Por ti, eu que habito no mais alto dos céus, desci à terra e fui até mesmo sepultado debaixo da terra por ti. Feito homem, tornei-me como alguém sem apoio, abandonado entre os mortos. Por ti, que deixaste o jardim do paraíso, ao sair de um jardim, fui entregue aos judeus, e num jardim eu fui crucificado. Veja em meu rosto os escarros que por ti eu recebi, para restituir-te o sopro da vida original. Veja na minha face as bofetadas que levei, para restaurar, conforme a minha imagem, tua beleza corrompida. Veja em minhas costas as marcas dos açoites que suportei por ti, para retirar de teus ombros o peso dos teus pecados. Veja minhas mãos, fortemente pregadas à árvore da cruz, por causa de ti, como outrora estendestes levianamente as tuas mãos para a árvore do paraíso. Adormeci na cruz, e por tua causa a lança penetrou meu lado, como Eva surgiu do teu, ao adormeceres no paraíso. Meu lado curou a dor do teu lado. Meu sono vai arrancar-te do sono da morte. Minha lança deteve a lança que estava dirigida contra ti. Levanta-te, vamos daqui. O inimigo te expulsou da terra do paraíso. Eu, porém, já não te coloco no paraíso, mas num trono celeste. O inimigo afastou de ti a árvore, símbolo da vida. Eu, porém, que sou a vida, estou agora junto de ti. Constituí anjos, que como servos te guardassem. Ordeno agora que eles te adorem, como se fosse Deus, embora não sejas Deus. Está preparado o trono dos querubins, prontos e apostos os mensageiros. Construído o leito nupcial, preparado o banquete, as mansões e os tabernáculos eternos, adornados, abertos os tesouros de todos os bens, e o reino dos céus, preparado para ti desde toda a eternidade. Amém. Vejam que bonito. Todo sábado santo, a igreja coloca esse texto na segunda leitura
da liturgia das horas. É a nossa esperança. Então hoje é um dia desse silêncio. Silêncio porque o rei dorme. Mas não é um silêncio vazio. Não, é um silêncio cheio de graça. É um silêncio de tempo de oração e de tempo de meditação. É o que então a gente vai meditar um pouco agora, né? Eu queria colocar um pouco daquilo que a igreja ensina para nós sobre a oração. O catecismo da igreja tem 4 partes, né? O credo, sacramentos, a moral católica e a oração. A 4ª parte do catecismo da igreja é um compêndio sobre a oração, um tratado sobre a oração. Quem quiser aprofundar a oração, meditação, leia o catecismo aí na última parte dele, né? A gente sabe que a oração é a respiração da alma. Isso é muito sério. Se o nosso corpo parar de respirar, o que acontece? Morre. Eu não aguento ficar mais de 1 minuto sem respirar, começa a me fazer mal. Quem não reza é uma alma que não respira. Porque o oxigênio da alma vem de Deus. Sem mim, nada podeis fazer. Nada é nada. Então, a primeira obrigação nossa como cristãos é rezar. Ter intimidade com Deus. Santo Afonso de Ligório, doutor da igreja, dizia: quem reza se salva, quem não reza se condena. Não é Deus que condena, é a pessoa que se condena. Porque como ela não reza, ela mergulha no pecado. E se ela mergulha no pecado, ela se perde. Então, é muito importante a gente meditar na oração. É o que eu quero fazer aqui com vocês. Veja que coisa interessante, Jesus orou muito. Eu até anotei aqui, olha, Jesus orou, por exemplo, na tentação do deserto. Jesus orou no batismo, quando ele foi batizado. Ele orou naquela agonia mortal no Horto das Oliveiras: Pai, se é possível, afasta de mim. E sempre ele falava do Pai, né? Ele rezou quando ele ressuscitou Lázaro: Pai, eu te dou graças. Pai, eu te dou graças porque escondeste essas coisas dos sábios entendidos, revelaste aos pequeninos. Jesus orou sempre, né? Então, o que é preciso na oração? Eu vou ter que sintetizar muita coisa por causa do tempo, né? Para poder falar de oração e falar de meditação. É um estudo muito amplo, né? Primeira coisa que é importante na oração, a humildade. Então, eu selecionei aqui alguns textos bem objetivos. Primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 5. Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá a sua graça aos humildes. Olha que coisa forte. Deus resiste ao soberbo. Não te ouço. É aquele publicano e aquele fariseu lá no templo, fariseu orgulhoso: Senhor, eu não sou como aquele publicano lá atrás, pescador, pecador, ladrão. Não, eu jejuo 2 vezes por semana, eu pago o dízimo de tudo. Ai, Senhor, o Senhor tem que me colocar no céu, porque eu cumpro a lei. Aí a salvação não vem de Deus, a salvação vem dele mesmo. O orgulhoso não busca salvação em Deus, busca salvação nele mesmo. É uma salvação vazia. O pobre do publicano batia no peito e dizia: Senhor, eu não sou digno nem de estar aqui. E Jesus disse que o publicano saiu justificado. Justificado na Bíblia quer dizer perdoado. E o fariseu não. Então a oração tem que ser humilde. Santo Agostinho dizia assim: nós temos que nos aproximar de Deus como um mendigo. Você já viu quando um mendigo bate na sua porta? Maltrapilho, com fome? Por amor de Deus, me dá uma esmola. Ele não exige, ele não grita, ele pede. Então, nós somos nada, Deus é tudo. Quando a gente entender isso, a gente vai rezar direito. Segunda coisa, né? Aquela mulher cananeia. Lembra daquela história daquela mulher cananeia? Está lá em Mateus 15, 21 a 28. Aquela mulher, sua filhinha estava endemoniada, né? E Jesus testa a fé dela até o fim. Senhor,
cura meu filho. Diz, não, você não é judeu, eu vim para os judeus. Não é justo tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Por quê? Porque os judeus chamavam os pagãos de cães. Então Jesus ameniza, chama de cachorrinho. Mas aquela mulher não se importou, não achou ruim, continua atrás de Jesus. Aí vem a outra característica importante da oração, a perseverança. Ela vai atrás, ela vai atrás. Ela não quer saber se ela não é judia, se ela vai atrás de Jesus, até que Jesus dá a graça. Jesus quis testar a fé daquela mulher e testa a nossa fé. Santo Agostinho diz assim, por que Deus demora para atender a gente? Porque Deus quer que a gente tenha desejo daquilo que a gente está pedindo a Ele. Santo Agostinho fala que se a gente não deseja profundamente, Deus não dá. E também não dá se a gente não pedir. Mas por que pedir se o Senhor já sabe tudo, o Senhor sabe o que eu preciso? Santo Tomás e Santo Agostinho responde, Deus quer que você peça, porque quando você pede, você manifesta fé, confiança, perseverança. São as 3 características da oração: humildade, perseverança e confiança. Quero ler aqui, olha, na perseverança, né? São Paulo fala lá na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar, em todas as circunstâncias dai graça. Orai sem cessar. Será que eu vou ter que ficar de joelho 24 horas por dia? Não. Esse orar sem cessar é estar com o espírito ligado em Deus, a vida ligada em Deus, os meus pensamentos ligados em Deus, os meus problemas ligados em Deus. A carta aos Hebreus fala, né? Hebreus 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Esse orar sem cessar é a oração da fé, é estar em comunhão com Deus. Você pode estar rezando lavando um prato, você pode estar rezando varrendo a rua, você pode estar rezando dirigindo seu carro, você pode estar rezando na igreja. Depois a gente encontra aqui, né? Nesta perseverança, né? Filipenses 4:6, em todas as circunstâncias apresentai a Deus as vossas preocupações, em todas as circunstâncias. Se a gente se lembrasse de apresentar a Deus todos os nossos problemas, quando eles surgem, a gente não sofreria tanto. Mas a gente já sai desesperado que não resolveu o problema e não lembra que sem mim nada podeis fazer. Isso é um exercício, sabe, gente? Isso é um exercício. E se educando nisso, educação da fé, lembrar de Deus, pedir a Deus, pedir a Nossa Senhora, pedir aos santos, pedir aos anjos, nas coisas pequenininhas e nas coisas grandes. Se você vai estacionar seu carro, não acha lugar, pede a Nossa Senhora, abre uma vaga aqui para mim. A mãe não quer só que você peça coisas grandes para ela, não. Você que é mãe sabe, se o seu filho pedir uma balinha para você, você vai tentar dar uma balinha para ele, porque o amor exige essas coisas. Bonito, né? Outra colocação que eu coloco aqui, muito bonita, né? Lucas 22:46, levantai-vos, orai para não cairdes em tentação. A gente viu isso agora aqui, né? Jesus, no Horto das Oliveiras, pedindo para os apóstolos orar com ele 1 hora, os apóstolos dormiram, Jesus fala, vigiai e orai. Vigiai e orai para não entrar e não cair em tentação. Por que a gente cai em tentação? Deus não livra a gente da tentação. Não, mas Deus quer que a gente não caia na tentação. Os santos dizem que Deus usa a tentação para nos fortalecer. Quando você é tentado, e você com a oração
você luta e você vence a tentação e você não peca, então você sai mais forte. É o treino. Todo atleta treina antes da competição. Então, por que Deus permite a tentação do demônio? Porque Ele sabe da tentação tirar algo bom para a gente. Mas a gente tem que ter a graça de Deus, porque nós não conseguimos vencer o demônio, ele é mais forte do que nós. Mas quando eu rezo, eu tenho a graça de Deus. Santo Agostinho chega a dizer o seguinte, que se Adão no paraíso tivesse rezado, ele não teria pecado. Santo Agostinho fala isso. Olha que ponto a oração é importante. Então, esse orar sem cessar. E Jesus, não é? Jesus fala isso. Orem em todo o tempo e não se cansem de orar. Lucas 18, capítulo 18. Não se cansem de rezar. Pedi e receberei. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e acharei. Quem não chora não mama. Não é assim? Quem não reza não é atendido por Deus. Então, é importante. E a perseverança na oração. A perseverança, que coisa bonita. Já citei o caso daquela cananeia, mas tem muitos outros exemplos, né? De perseverança. Aquele ceguinho de Jericó, ceguinho, imagina um ceguinho sentado na beirada do caminho, não enxergava nada, coberto com uma capa, porque ali em Jericó é região de deserto, venta muito, aquela ventania de areia que é perigoso. Aquele ceguinho jogado à beira do caminho, mas quando ele ficou sabendo que Jesus passava, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi. Esse filho de Davi acordou Jesus. Por quê? Porque os judeus sabiam que o Messias tinha esse título, filho de Davi. Por que filho de Davi? Porque Davi foi o único rei de Israel, de todos os reis que Israel teve, né? Nas duas partes de Israel, mais 30, 40 reis, Davi foi o único rei que reinou sobre todas as tribos de Israel, as 12 tribos. 3 anos, ou 7 anos em Hebrom, sobre a tribo de Judá, e depois mais 33 anos sobre todas as tribos. Então, Davi, para os judeus, significou o Messias, aquele que quando chegar vai unificar Israel. Então, essa expressão, filho de Davi, era para o Messias. Quando aquele ceguinho grita, Jesus, filho de Davi, Jesus entendeu, ele acredita em mim como Messias, e deixou ele gritar. E quanto mais ele gritava, mais o povo dizia: cala a boca, fica quieto. Mais ele gritava. Era para ele tudo ou nada. Era tudo ou nada. Jesus está passando ali em Jericó, na frente dele, não vai passar mais. Jesus estava indo para Jerusalém para sofrer a paixão. Jericó é caminho para subir até Jerusalém. E ele berra com todas as forças. E o povo fica quieto, está atrapalhando o mestre. Jesus, não, peraí, chama o homem. Chama o homem. Diz o evangelista que ele jogou a capa fora. A gente tem que jogar a capa fora também. Jogou a capa fora e foi até Jesus. Engraçado, né? Jesus, ao invés de já curar ele logo, não, Jesus pergunta: o que você quer? O Padre Léo, quando fez uma reflexão sobre isso, o Padre Léo disse: talvez o ceguinho pedisse: eu quero um óculos escuro, Senhor, porque eu estou aqui no deserto. Ou então eu quero uma bengalinha dessa automática, que eu piso assim, ela apita quando é algum obstáculo. O que você quer? Por que Jesus pergunta isso? Jesus sabia, o homem era cego. Jesus quer ver o desejo dele. É isso que Santo Agostinho fala. O que você quer mesmo? Senhor, que eu veja. Ah, então veja, pronto, vai, está curado. É bonito, né? A perseverança desse ceguinho. Pode ser que muita gente fala para você: fica quieto, não vai na igreja não, para de rezar, bobeira, Deus não vai te curar nunca, você já rezou tanto, Não, continua gritando: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Entende? É a perseverança na oração. Então guarde humildade, confiança e perseverança. Lembra aquela história que Jesus contou? 2 vizinhos, um bateu na casa do outro à meia-noite, pediu um pão emprestado, porque tinha chegado uma visita tal, o outro estava lá dentro
com as portas já fechadas, não me incomoda, já estava todo mundo aqui dormindo. O que Jesus falou? Se aquele que está pedindo não parar de pedir, o outro vai atender, por bem ou por mal. O que Jesus está dizendo? Faça isso com Deus. Faça isso com Deus. Jesus está contando uma palavra para a gente entender como é que deve ser a nossa oração, nossa conversa com Deus. Vou contar uma história rápida. Antes eu vou tomar um golinho d'água. Não sei se vocês já ouviram falar de uma senhora, ela está em processo de beatificação. Dá uma mãozinha aqui para mim. Uma senhora chamada Elisabeth Lizier, francesa, uma senhora casada com um homem famoso, médico, jornalista, era embaixador. E essa mulher era extremamente católica, religiosa. Mas o homem era ateu. Ateu e ateu e ateu. E a mulher era uma mulher santa. Tanto é que tem processo de beatificação. Elisabeth Lizier. Essa mulher rezou a vida inteira para ele se converter e ele não se converteu. Ela morreu e ele pagão, ele ateu. Sim. Mas que coisa interessante, gente. Depois que ela morreu, ele achou um diário, ela escrevia muito. Ele achou um diário dela na estante e começou a ler o diário. Gente, lendo o diário, ele se converteu. Olha que coisa. O que essa mulher não conseguiu em vida, ela conseguiu depois da vida, na eternidade. E esse homem se converteu tanto, Dr. Félix Lizier, que foi ser padre, foi ser sacerdote, meus irmãos, monge. E pegou o diário dela e publicou. Coisa extraordinária. Vejam o que é uma oração perseverante. Se você reza para o seu filho se converter, se você reza para o seu marido se converter, se você reza para a sua esposa se converter, reze até a sua morte, se for preciso. Porque se ele não se converter enquanto você estiver vivo, pode ser que ele se converta depois que você estiver morto. Porque lá do céu a tua oração vai ser mais intensa ainda pela conversão dele. Quando São Domingos de Gusmão morreu, na hora da morte, os seus dominicanos choravam, né? E São Domingos disse: não chorem porque no céu eu vou ser mais importante para vocês do que eu fui aqui na terra. Está aí, a oração faz essas coisas. Bom, outra coisa que eu queria colocar sobre a oração é o seguinte: a gente reza para fazer a vontade de Deus. Gente, a gente não reza para Deus fazer a nossa vontade, não, a gente reza para fazer a vontade de Deus. Aí está um ponto importante. Claro que eu tenho que pedir a Deus as minhas necessidades. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mas antes disso, o que vem no Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Aí vem a segunda parte do Pai Nosso. É o que nós precisamos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem não nos deixeis cair. Mas a primeira parte da oração, e você sabe que o Pai Nosso é a oração perfeita, é um modelo de oração. A primeira parte da oração é Deus. Seja feita a vossa vontade. O profeta Isaías, lá no capítulo 55, o profeta Isaías diz assim: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. A vontade de Deus, gente, não é sempre a nossa vontade, e muitas vezes é completamente diferente. Por isso que a gente tem que rezar com toda a fé: seja feita a vossa vontade. O Salmo 113 diz assim, no versículo 1: não a nós, Senhor, não a nós a glória, somente a vós, Senhor. Então, a oração é para fazer a vontade de Deus. Existem dificuldades na oração. O que, que atrapalha a nossa oração? Eu anotei aqui as coisas que atrapalham
a oração. O catecismo da igreja, que eu já falei para vocês, no parágrafo 2725, 2725, o catecismo diz assim: a oração é um combate. A oração é uma luta. Por quê? Porque o demônio não quer que você reze. A maior tentação que nós sofremos, meus amigos, é não rezar ou rezar mal. Porque quem reza é forte em Deus. Então o catecismo fala: a oração é um combate, é uma luta. Uma luta contra o quê? Contra quem? Contra nós mesmos e contra os embustes do tentador. Estou lendo o catecismo. Que tudo faz para desviar o homem da oração, da união com seu Deus. Reza-se como se vive, porque se vive como se reza. Se vive como se reza. O combate espiritual da vida nova do cristão é inseparável do combate da oração. Entenderam o que está falando a igreja? O combate espiritual da vida nova do cristão é inseparável do combate da oração. E quais são essas dificuldades que nós temos por causa da nossa natureza, mas que o tentador também coloca? Vida agitada. Muita gente vive uma vida muito agitada. Não tem tempo para rezar. Não consegue parar. Tinha uma música antiga lá do meu tempo de criança, que o cantor cantava assim: eu não posso parar, porque se eu paro eu penso, se eu penso eu choro. Não posso parar. Se eu paro eu penso, se eu penso eu choro. Para sim, pensa assim, entrega para Deus o seu choro. Para. Gente, se nós não fizermos um contrato com a gente e com Deus de rezar, eu vou rezar, Senhor, eu vou ter um cardápio de oração. Você tem um cardápio de comida, não tem? Você tem um cardápio de trabalho. Tal hora eu tenho que chegar no serviço, tal hora eu tenho que sair. Você tem que ter uma programação de oração. Eu tenho. Levanto 5 horas, 6 horas estou na igreja, todo dia, meia hora de adoração ao Santíssimo, depois a missa, todo dia. E ai de mim se eu não fizer isso, eu não estaria aqui pregando. Eu não estaria aqui pregando. Porque vocês veem as pingas que eu bebo, mas vocês não veem os tombos que eu levo. diz o bebum, né? Quem trabalha para Deus, o bicho vive no pé da gente, puxando o tapete. É Deus que não deixa. E rezo o meu terço, o rosário, quando o tempo permite, o ofício de Nossa Senhora todo dia, o terço da Rainha das Lágrimas e as meditações do Evangelho, claro. Gente, é coisa séria. Ou a gente reza, ou a gente perece. Então, essa agitação da vida é um obstáculo que o demônio põe. Na hora que você vai rezar, toca a campainha, toca o telefone, alguém te chama, dá coceira e não sei o quê, e você lembra que tem que resolver um problema e cancela a oração. Não! Desliga o celular, fecha a porta, entra no teu quarto, reza aquele tempo que você disse que vai, prometeu para Deus que você vai rezar. Gente, ninguém chegou à santidade sem oração. Tira o cavalo da chuva. Segundo, ceticismo. Achar que orar é inútil. Tem gente que não acredita na oração, então não reza. Aí é o ceticismo, né? Aquele coração endurecido, sem fé, sem esperança. Ativismo, né? Para muita gente, o que Deus quer é que eu trabalhe para todo mundo, e não reza. Vai se frustrar. O padre que não reza, abandona o sacerdócio dele. Se não abandona, cai numa frustração. A sua vocação fica vazia. Pode ter certeza. Muito padre deixa a batina. Hoje não tem mais batina, né? Bom, ainda tem sim, tem muito padre de batina hoje. Mas muito padre deixa a vocação sacerdotal porque não reza.
Madre Teresa de Calcutá, ninguém fez tanta caridade igual Madre Teresa de Calcutá. Mas o que Madre Teresa de Calcutá falava para as irmãzinhas? 3 horas de oração de manhãzinha, diante do sacrário, se alimentar do Senhor, para depois atender o Senhor que sofre lá no pobre. Mas antes era 3 horas de oração na capela. Missa, liturgia das horas, meditação, para depois encontrar com, primeiro beber do Cristo aqui no sacrário, para depois servir o Cristo lá na rua. Então, gente, a agitação é algo típico de tentação. A pessoa trabalha, né? Existe um livro maravilhoso chamado, A Alma de Todo o Apostolado. Esse livro é fantástico, se puder leia, A Alma de Todo o Apostolado. É de um monge francês chamado Jean-Baptiste Chotard. Jean-Baptiste Chotard, A Alma de Todo o Apostolado. Ele fala assim: antes de buscar as obras de Deus, vamos buscar o Deus das obras. Antes de você correr atrás das obras de Deus, corra primeiro atrás do Deus das obras. Gente, eu aprendi uma coisa na minha vida. Quando você busca a santidade, você busca Deus, não corra, deixa que Deus vai correr atrás de você. Deus é louco por causa dos santos, ou Deus é louco por causa daqueles que procuram a santidade. Quando você parar de correr, quando você parar de se agitar, e você rezar profundamente, Deus vai te chamar, aí o teu telefone vai tocar, aí você não vai ter mais sossego, Deus não vai dar sossego para você, porque Deus sabe que Ele está chamando. Porque se você não se alimentar de Deus, no sacrário, na Eucaristia, na oração, você não tem o que dar para os outros, você vai dar o seu nada para os outros, a sua palavra não vai tocar ninguém, porque é a palavra sua. Mas quando você se alimenta lá no sacrário, quando você se alimenta daquele que é a vida, o caminho, a verdade, aí tua palavra vai ser uma palavra de fogo, porque não é sua. Aí vai ser uma palavra que toca. Quando você ouve uma pregação, e essa pregação toca você, você pode ter certeza que esse pregador reza. Mas quando você ouve uma homilia vazia, que te dá sono, pode ter certeza que esse pregador não reza, não medita, não preparou, não sabe o que está falando do vazio dele para você, não está falando de Deus para você. Santo Agostinho dizia: antes de falar de Deus, vamos falar com Deus. Antes de falar de Deus, vamos falar com Deus. Se eu tenho que pregar para vocês aqui, eu já rezei por cada um de vocês hoje. Porque que poder tem a minha palavra de tocar vocês? Nada. Mas se essa palavra for uma palavra de Deus, se for uma palavra ungida pelo Espírito Santo, ela pode iluminar a sua inteligência e tocar a sua alma e converter seu coração. De outro jeito não vai. O homem que criou essa casa, o homem que criou essa instituição, era um homem que antes de tudo rezava. Conheci o senhor Jonas há 53 anos, é um homem de oração. Um dia eu andava aqui pela Canção Nova e eu vi escrito numa porta: quem não adorar não vai aguentar. Padre Jonas. Eu vi escrito numa porta aqui um dia: quem não adorar não vai aguentar. Não aguenta mesmo, porque o demônio fica puxando o tapete da gente. Bom, então vamos lá. Outro ponto que atrapalha a oração: o desânimo. Nunca deixe o desânimo tomar conta de você. É outra arma fatal do demônio. Tira de você a esperança. Não adianta mais. Já rezei tanto, não adiantou nada. Meus amigos, Santa Mônica rezou 20 anos. 20 anos. Quem conta é o seu Agostinho, nas Confissões.
Mônica rezou 30 anos. O que essa mulher queria, gente? Queria apenas que Agostinho fosse um cristão, que apenas ele fosse batizado. Era tudo que Mônica pedia. Ela entrava na igreja 2, 3 vezes por dia, diante do sacrário, pedia isso para Jesus e chorava. Agostinho, nas Confissões, diz que as lágrimas dos olhos dela era o sangue do coração destilado em lágrimas nos olhos. Era o sangue do coração. E essa mulher não desistiu. Santo Agostinho era um homem mundano, uma potência intelectual. Foi chamado para ser orador do rei de Milão, o imperador romano. Então era a potência desse homem, mas pagão, como ainda solteiro, teve um filho chamado Adeodato. Esse menino morreu com 17 anos. Mas um dia Agostinho se converteu. E que coisa bonita! Ele não só se fez um cristão, foi batizado por Santo Ambrósio, bispo de Milão, doutor da igreja, mas Agostinho se fez padre, bispo, santo, doutor da igreja, um dos maiores filósofos que a igreja já teve, um homem que enfrentou 4 heresias do tempo dele: arianismo, pelagianismo, 4 heresias do tempo dele, maniqueísmo. Porque essa velhinha rezou 20 anos por ele, sem desanimar. Então o desânimo é algo que, gente, 2 coisas que não podem entrar na nossa vida, são 2 Ds, guarda bem: desânimo e desespero. O desespero leva àquilo que Judas fez, se enforcou. Não, a gente tem que ter arrependimento e não remorso. Tem que ter o que Pedro fez, se arrependeu e chorou as lágrimas, e continuou o Papa da igreja, não foi se matar igual Judas. O desespero leva a isso. O que mais que a gente pode colocar assim, que atrapalha a nossa oração? Outra coisa que atrapalha: a decepção por não ser atendido segundo a sua vontade. Já pedi, Deus não me atendeu, não rezo mais. Outra coisa, o orgulho. Já falei que Deus não atende o orgulhoso, né? O orgulho, o qual não aceita nossa indignidade de pecadores. Tem sujeito que, porque ele é pecado, não vou rezar não, Deus não me aceita porque eu sou pecador. É orgulho isso, é um orgulho refinado. Eu tenho que aceitar que eu sou um pecador. Se Deus é misericordioso e quer me dar o perdão, por que eu não vou dar o perdão para mim? Tem gente que sai da confissão e não se perdoa. Cristo já perdoou e a pessoa não se perdoa, não pode. Outra coisa, a distração. Por que a gente se distrai? Porque a gente está preso naquilo que é a nossa vida, né? A distração nos leva àquilo que a gente está amarrado. Se eu estou amarrado no dinheiro, eu vou rezar, só penso em dinheiro. Se eu estou amarrado em não sei o quê, só penso... Então isso me distrai. Então é preciso fazer um exercício de concentração. Sabe o que a igreja recomenda? Você rezar diante de um oratório, olhando para uma imagem de Nossa Senhora, olhando para uma imagem do Cristo. Por quê? Exatamente para você fixar seu pensamento em Deus. Certo? Outra coisa, a preguiça, que a teologia chama também de assídia, né? A preguiça, quem que não sente preguiça, né? Não é à toa que a preguiça é um pecado capital, né? A preguiça, por isso que eu falo, a gente tem que ter uma promessa de oração. Eu vou rezar neste horário, com preguiça, sem preguiça, cansado, sem cansado, sem cansaço, eu vou rezar neste horário. Se a gente não tiver, gente, um propósito, a gente não reza. Passa o dia e quando você vê, agora eu estou morto de cansado, aí não vou rezar. Outra coisa importante, falta de perdão. Falta de perdão.
Jesus fala: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Gente, se a gente nega o perdão para os outros, a nossa alma fica perturbada. Entende? Então é uma coisa que também o catecismo da igreja coloca essas condições aqui que atrapalham a nossa oração. Certo? Bom, como vencer essas dificuldades? Alguma coisa eu já falei, né? Então, o grande São Francisco de Sales, quando ele fala da meditação, aí eu quero entrar um pouco agora na meditação. Quando o São Francisco de Sales fala na meditação, o que é você meditar? É você pegar um acontecimento da nossa fé e você parar e ficar meditando aquilo ali. Por exemplo, eu vou meditar, né, o sofrimento de Cristo. Então eu vou meditar, por exemplo, né, Jesus na sua flagelação. É um ponto da fé. Você pode usar a inteligência, pode usar a liberdade, pode usar a imaginação, pode. Você pode ler um texto, a igreja chama de Lectio Divina. O que é a Lectio Divina? É você pegar um texto da Bíblia, ler uma vez, ler de novo, e deixa Deus falar com você. O que Deus está me falando aqui? O que eu tenho que mudar na minha vida, tendo em vista o que eu estou lendo aqui? É a leitura divina, Lectio Divina. Entende? É um jeito de você meditar. Eu tenho um amigo, Padre Fausto, ele é do Opus Dei, em São Paulo, tem mais de 90 anos. Padre Fausto fala assim: meditar é que nem você chupar uma bala. Imagina uma bala dura que você põe na boca, você vai degustando. Né? Meditar é assim. Então você vai ruminando aquela palavra, mastigando aquela palavra. Daqui a pouco Deus começa a falar com você. E você começa a responder para Deus. Aí você está em oração. É bonito, né? É bonito. Bom, eu queria colocar ainda aqui o seguinte, ainda no quadro de oração, meditação, que tipo de oração que a igreja nos ensina? Súplica é um tipo de oração, você pedir. Intercessão, pedir pelos outros, pedir pela igreja, pedir pelo Papa, pedir pelas almas do purgatório, pedir pelos doentes. Meu Deus, tem tanta coisa para a gente pedir. Pedir pela sua família, pelo seu casamento, pelos seus filhos, pedir. Então, você tem a oração de súplica, de intercessão, ação de graças, agradecer. Gente, temos que agradecer muito a Deus. Se a gente fosse pensar tudo que a gente tem que agradecer para Deus, gente, a gente ficaria o dia inteiro de joelhos. Quem me dá o ar que eu respiro? Quem me dá a vida que eu tenho? Quem me dá a comida que eu como? Quem me dá a roupa que eu visto? Quem me dá o emprego que eu tenho? Tudo é Deus. Tem um autor muito bom que eu gosto muito de ler, é um padre já falecido. Ele fala: quando você for participar da Santa Missa, coloque 5 intenções, todas as missas que você assistir. Primeiro, para a honra e glória do Pai. Senhor, ofereça essa missa para a honra e glória da Tua majestade divina. Segundo, você ofereça ao Pai o sacrifício do Cristo que vai se tornar presente no altar, o Calvário vivo sobre o altar na hora da consagração. Terceiro, agradeça ao Pai todas as graças e bênçãos que você recebe sem cessar da sua bondade. Quarto, implore o perdão dos seus pecados e o sufrágio da sua alma. E quinto, peça a Deus as graças e as bênçãos que você precisa para a sua salvação e santificação. É muito bonito isso. Primeiro, ofereça ao Pai, pela majestade divina dele. Segundo, ofereça o sacrifício de Cristo no altar. Terceiro, para agradecer todas as graças e bênçãos que você não consegue agradecer durante o dia. Mas a missa é ação de graças. O que quer dizer a palavra Eucaristia? Ação de graças. Um dia eu fui à Grécia, numa peregrinação nos caminhos de São Paulo,
E eu vi lá os gregos dizendo para o outro, eucaristou. O que quer dizer eucaristou? Muito obrigado. O nosso muito obrigado do grego é eucaristou. Eucaristia, é muito obrigado. É ação de graça. Então, o Cristo, já que eu não consigo agradecer a Deus tudo que eu recebo de Deus sem cessar, então o Cristo agradece ao Pai por mim na missa. Estão entendendo o que é ação de graça na missa? O Cristo agradece ao Pai por nós, Ele que é o nosso irmão feito homem. É a beleza da missa, né? Bom, a oração, gente, de reparação. Reparação que quer pedir perdão a Deus pelo meu pecado, pelo pecado da minha família, pelos pecados do nosso Brasil, pelos pecados dos nossos políticos, pelos pecados dos nossos corruptos, pelos pecados de todos os pecadores. Chama-se reparação. Todo dia, primeira coisa que eu faço quando eu chego dentro do sacrário, sabe qual é a oração que eu faço? É aquela que o anjo ensinou para as crianças em Fátima. Lembra aquela oração? Antes das aparições de Nossa Senhora em Fátima, o anjo apareceu para as crianças, com o cálice na mão, o cálice pairou no ar, e sobre o cálice a hóstia pingando sangue no cálice. Ficou no ar. O anjo se ajoelhou com as crianças, ensinou as crianças a rezar aquela oração. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente. Ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo em reparação do quê? Dos ultrais, sacrilégios, indiferenças com que Ele mesmo é ofendido. E pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do coração imaculado da Virgem Maria, peço-vos, Senhor, a conversão dos pobres pecadores. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem. Você vê o que o anjo ensinou as crianças a rezar? Uma oração de reparação pelos ultrajes, sacrilégios, indiferença com que Jesus é ofendido. Então, além da oração de súplica, de intercessão, de ação de graça, a oração de reparação. Quando a gente for fazer adoração ao Santíssimo, né? Muita gente faz a hora santa da quinta-feira, né? Muito antigo na igreja esse costume, né? 1 hora diante do Santíssimo. Um grande santo da igreja, São Pedro Julião Eymar, que escreveu um livro belíssimo chamado As Flores da Eucaristia, ele diz assim: quando você for fazer 1 hora de oração diante do Santíssimo, o que você pode rezar? Primeiro, você pode fazer um tempo de louvor a Deus. Esse louvor, você pode pegar um salmo, por exemplo. O salmo é cheio de oração de louvor, né? Gasta 15 minutos. Depois você pode ficar 15 minutos de intercessão, rezando por você, pela sua família, aquilo tudo que eu já falei, intercessão. Depois você pode fazer um tempo de ação de graças, de agradecer. Depois você pode fazer um tempo de reparação. Aí você pode rezar, por exemplo, o texto da Divina Misericórdia, que é um texto de reparação. O texto da Divina Misericórdia, né? Aliás, nós começamos ontem a novena da Divina Misericórdia, termina no sábado que vem, às vésperas da festa da Divina Misericórdia, né? O que é o texto da Divina Misericórdia? Reparação, não é? Então, essas 4 partes de oração ajudam muito. Bom, um pouquinho sobre a meditação. Queria colocar aqui uma reflexão sobre a meditação. Santo Agostinho diz assim: se queres encontrar a Deus, abandona o mundo exterior. Abandona não no sentido de não vai mais trabalhar, não. Abandona na hora que você vai meditar. Abandona o mundo exterior. Entra em ti, mas não permaneças em ti. Ultrapassa-te, pois tu não és Deus.
Ele é maior do que tu. Deus me é mais íntimo do que o que tenho de mais íntimo, e está acima do que eu tenho de mais elevado. Não sei se vocês entenderam. Esquece o mundo, deixa os problemas lá fora, entra em você, mas não fica preso em você, não, fica preso em Deus que está em você. Entende? Santo Agostinho fala, Deus é mais íntimo de você do que você mesmo. Gente, uma vez a Congregação da Fé do Vaticano publicou um documento sobre meditação, chamando a atenção dos cristãos para um tipo de meditação que a pessoa fica centrada nela, tipo meditação oriental. O que a meditação oriental faz? Vocês sabem, a meditação oriental é panteísta. O que é o panteísmo? Tudo é Deus, eu sou Deus, tem uma centelha de Deus dentro de mim, e essa centelha tem que ser libertada, porque o corpo é uma cadeia dessa centelha. A igreja não aceita isso. O corpo não é cadeia, coisa nenhuma, o corpo é bom, o corpo é obra de Deus. Então, todo tipo de oração, essas meditações transcendentais, etc, 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 que está muito na moda hoje, a pessoa fica centrada nela. Você não é Deus, você tem que ser centrado em Deus. Por isso que você tem que pegar a Bíblia, ou um bom livro, que fale de Deus. Você não se salva, é Deus que te salva. Então, cuidado com muito tipo de meditação aí, e tem que relaxar, tem que... Você sabe o que Santa Teresa d'Ávila falava? Duas coisas que são incompatíveis, oração e conforto. Eu vou deitar num sofá bem gostoso para rezar. Você vai dormir. Os santos rezavam de joelhos, 1 hora, 2 horas. Santa Teresa d'Ávila, conforto e oração são incompatíveis. Eu vou rezar vendo televisão. Você vai assistir novela, não vai rezar. Eu vou rezar jantando. Você não vai rezar, você vai jantar. Vocês entenderam? A oração exige disciplina. São Francisco de Sales ensinava a gente a fazer assim. Como é que eu devo começar a oração, a meditação? Primeiro, silêncio. Santo Agostinho falou. Segundo, se coloque na presença de Deus. Deus não está lá no infinito, Deus está aqui no seu coração. É dogma de fé, gente, que quando a gente está na graça de Deus, Deus habita no nosso coração. Não tem aquela música? Deus habita no meu coração, Deus habita no meu coração, que bom saber. É isso, Deus habita no meu... João capítulo 14, versículo 23. Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 23. Na Santa Ceia, Jesus disse para os apóstolos: se vocês me amam, se vocês guardam a minha palavra, meu Pai o amará. Viremos a Ele e faremos nele a nossa morada. Olha o que Jesus disse: se vocês me amam, o Pai o amará. E nós quem? A Santíssima Trindade, viremos a Ele e faremos nele a nossa morada. Então, aonde que você tem que encontrar Deus? Aqui, ó. Por isso Jesus fala, entra no teu quarto, fecha a porta. Deus está ali, está com você e em você. Então aí, meditar, gente, é pensar em Deus, amar a Deus, louvar a Deus, conversar com Deus. Não é ficar fazendo esse vazio. Eu vou fazer um vazio, aí eu vou cair num astral gostoso, tudo vazio, não existe nada. Não, o nada não salva ninguém, e você não se salva. Sem mim nada podeis fazer. Então, oração, gente, meditação é mergulhar em Deus. Se você não consegue rezar sozinho, pega um livro, pega a Bíblia, entende?
Pega um livro de oração, faz um terço, medita o rosário, mas o foco em Deus, reza a Nossa Senhora, reza aos santos, reza aos anjos. As pessoas hoje me fazem umas perguntas muito interessantes, aliás, eu acho muito estranha. Pergunta que na minha infância eu nunca vi fazer, na minha juventude eu nunca vi fazer. Agora tem pergunta assim, mas peraí, mas como é que eu rezo para Nossa Senhora? Como é que Nossa Senhora me atende? Nossa Senhora é onisciente, onipotente, onipresente, sabe tudo? Não sabe, Nossa Senhora não é deusa. Mas então como é que Nossa Senhora, todo mundo aqui reza para Nossa Senhora e ela atende todo mundo, que milagre é esse? Gente, não se fazia pergunta desse tipo. Para as pessoas era uma coisa trivial. Nossa Senhora está em Deus. Então ela participa do poder de Deus sem ser Deus. E na eternidade não tem mais tempo nem espaço. Por que Nossa Senhora ao mesmo tempo atende a todo mundo? Vou fazer uma comparação para vocês entenderem. Se eu quiser atender todos vocês aqui, Jesus amado, vou gastar um ano. Por quê? Porque nós estamos debaixo do tempo. Uma realidade chamada tempo, relógio. Para Deus não existe o tempo. Deus é o autor do tempo. O tempo não submete Deus, estão entendendo? Tem um teólogo chamado Karl Rahner. O Karl Rahner diz assim, Deus é um instante que não passa. Dá para entender isso? Ou seja, Deus só existe presente. Tudo que já aconteceu na nossa história e tudo que vai acontecer para Deus é aqui, ó, é agora, é hoje. É o hoje de Deus. Então, como não existe tempo na eternidade, como não existe espaço na eternidade, Deus atende a todo mundo ao mesmo tempo. Não precisa de 10 minutos para cada um, porque não existe o tempo mais, estão entendendo? Eu entendi um pouco melhor isso, quando eu fiz doutorado em física aqui no ITA, e tem uma cadeira chamada Teoria Geral da Relatividade, de Einstein. Eu entendi um pouco melhor isso. Einstein provou que se você andar na velocidade da luz, o tempo para e o espaço para. Não existe mais, mas só que ninguém consegue andar na velocidade da luz. É uma impossibilidade física. Mas na eternidade é possível, porque Deus é a luz. Jesus, eu sou a luz do mundo. Então na eternidade não tem tempo nem espaço. Por que Jesus entrava no cenáculo e atravessava as paredes sem rasgar as paredes? Porque o corpo ressuscitado não está mais sujeito ao tempo e ao espaço. Ele pode passar pela parede, porque espaço para ele não existe mais. Você sabe que na física, 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, dá trombada. Na eternidade não tem isso. Por que no juízo final Deus vai reunir toda a humanidade diante dele? Bilhões e bilhões de pessoas. Por quê? Porque não tem mais necessidade de espaço. Não sei, acho que eu estou confundindo a cabeça de vocês. Mas é isso. Para entender o quê? Por que Nossa Senhora, os anjos e os santos conseguem receber a oração de todo mundo e atender todo mundo ao mesmo tempo? Porque eles não estão mais sujeitos ao tempo e ao espaço, porque eles estão em Deus. Mas como é que o santo fica sabendo da minha oração? Se ele não é onisciente, ele fica sabendo através de Deus, meu amigo. Deus é como uma central de informações. São coisas que a igreja nunca teve dúvida dessas coisas. Mas hoje eu começo a ver essas perguntas pipocando por aí. Por isso que eu estou fazendo aqui esta reflexão. O que mais? Já estamos terminando. Você já deve estar cansado da nossa conversa. Eu já vou terminar aqui. Olha, falando ainda da meditação, queria colocar o seguinte. Refletir sobre um ponto do patrimônio da nossa fé. Pega um ponto da nossa fé. Jesus que nasce na Gruta de Belém, medita nisso. Aquele frio, aquele escuro, deixa a tua imaginação, deixa. Nossa Senhora ali, São José, cansados. Daqui a pouco Deus começa a falar com você. Né?
Não precisa ter artifícios físicos, não precisa ter malabarismo para rezar, não. Né? E é isso que Deus quer de nós. Entenderam um pouco? Deus seja louvado. Até uma outra vez, se Deus quiser. Fique com Deus.